Diz assim a palavra: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós glorificamos e exaltamos a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, e aqui estamos na Tua casa, onde nós iremos aprender da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha abrir o entendimento do Teu povo, da Tua igreja, para receber esta palavra, que vá de encontro aos corações. Eu te peço a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, glória a Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Antes de tudo, a gente precisa, em primeiro lugar, observar o que é os últimos dias. A gente tem que entender o que são os últimos dias. Eu vou explicar para os irmãos o seguinte, porque o texto aqui ele está falando sobre os últimos dias. A Bíblia diz aqui: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está revelado na Bíblia, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que significa os últimos dias? Porque o texto está falando sobre últimos dias e está falando sobre tempos difíceis, últimos dias e tempos difíceis. A gente vai dividir esse versículo aqui em duas partes. A gente vai dividir os últimos dias e tempos difíceis. A gente tem que dividir essas duas partes aqui para a gente entender, porque uma coisa é os últimos dias e outras coisas são os tempos difíceis, ok? Então, que últimos dias são esses que a Bíblia está falando, né? Que expressão é essa? Essa expressão, últimos dias, ela refere-se justamente a esta era que nós estamos vivendo, que é o tempo, esse é o tempo desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, quando Jesus veio aqui na terra, na primeira vinda, Jesus não veio morrer na cruz, não foi? Veio ou não veio? Ele veio morrer na cruz, ok? Ali se inaugurou-se esse tempo chamado de últimos dias, ok? Desde a morte de Cristo na cruz, dali para cá, ok? Se inaugurou esse tempo chamado últimos dias. É o tempo da igreja na terra. É chamado de últimos dias, ok? Então, compreender o que é últimos dias, né? Nós estamos nos últimos dias ou não estamos? Por quê? Porque a gente está vivendo no tempo depois que Jesus morreu na cruz. Então, depois daquele tempo para cá, já são os últimos dias, ok? É tanto que os discípulos, como eles estavam nos últimos dias também, né? Você vai ver na Bíblia que eles aguardavam ali a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar justamente nos últimos dias, nesse tempo, ok? Aí ele vai vir justamente nessa era chamada era dos últimos dias, que é a era da igreja. É por isso que é tão trabalhoso, é por isso que é tão dificultoso esse tempo que nós estamos vivendo. Não são dias fáceis, é tudo mais difícil. Já notou que as coisas vão cada vez ficando mais difíceis, né? Cada vez vai ficando mais trabalhoso as coisas, cada vez vai ficando mais complicado as coisas, não é ou não é?
vai ficando mais complicado. Nós estamos nos últimos tempos, ok? Nos últimos dias. Então, a gente tem que entender isso aqui, que os últimos dias se inaugurou-se quando Jesus morreu na cruz. Ok? Ali se inaugurou-se o tempo chamado últimos dias. Agora a gente vai entender a palavra tempo, porque o versículo aqui está falando, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a gente vai entender essa palavra tempos difíceis agora, né? É isso que a gente tem que entender. Tempos, essa parte aqui desse versículo chama tempos, tem a ver com épocas, ok? Uma coisa são os últimos dias, que começou desde que Jesus morreu na cruz. Aí outra coisa é tempos difíceis. Então os tempos aqui é chamado de épocas, ok? São as épocas. Por exemplo, nós estamos em uma época. Essa história aqui que nós estamos vivendo, está sendo tudo registrado, existem historiadores que vão escrevendo nos livros, é ou não é? Aí daqui a 100, 200 anos, se Jesus não tiver voltado, aí vão contar essas histórias. O ano de 2020, teve o coronavírus, e todo mundo se trancou dentro de casa, e todo mundo ficou com medo, e muita gente morreu. Aí no ano de 2021, teve uma tal de uma cepa, que o coronavírus voltou mais forte e tal, e lá se vem. Então, isso é chamado de época, 2020, 2021, esse tempo aqui, ele é chamado de época. Então, a Bíblia diz que os tempos, né? Então, esses tempos aqui, o entendimento aqui tem a ver com épocas, ok? Ou eras. Então, essas eras ou épocas selvagens, né? Essas eras ou épocas selvagens que a gente vê aqui nesse texto, são épocas selvagens e perigosas, elas serão cada vez mais frequentes e severas à medida que se aproximar a volta de Cristo, ok? Não vai esperando coisa boa daqui para frente, não. Nessa terra, não. Na terra, não. Espere coisa boa no céu, ok? Você está vendo aqui o versículo aqui mostrando. Eu não li um texto aqui da Bíblia advertindo isso. É porque o povo, não sei o que é que o povo se engana com a terra. Tem gente se enganando com a terra, esperando coisa boa na terra. Entendeu? Espere Jesus voltar. O texto aqui está dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está dizendo que vai ser tempo fácil nos últimos dias? Hein? Está dizendo que vai ser fácil? Está dizendo que vai ser o quê? Tempos difíceis. Está aqui a Bíblia dizendo. Ok? Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse tipo de pregação, porque é a verdade. Eu não vou enganar você aqui, vou estar massageando você, dizer: isso é tudo fácil, irmão, glória a Deus. Eu não vou estar lhe enganando. Eu vou pregar o que está na Bíblia. O que está na Bíblia está dizendo que nos últimos tempos, aliás, nos últimos dias, que é essa época da morte de Cristo para cá, os últimos dias sobrevirão tempos, que são épocas, sobrevirão épocas difíceis. Aí eu digo para você, essa época que a gente está vivendo agora, ela está sendo difícil ou está sendo fácil? Está difícil? Tem a coisa, quase saiu um trovão aqui. Está difícil, né? É unanimidade. Não está fácil não, né, irmão? Está difícil, está ou não está? Está difícil. Por que está difícil? Porque o tempo está se cumprindo. Viu? A Bíblia está se cumprindo ou não está? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, está na Bíblia ou não está? Tempos difíceis. A Bíblia, meu irmão, é um livro vivo. Já disse o pregador Billy Graham. Talvez alguns aqui nunca ouviram nem falar, talvez, né?
Billy Graham. Alguém já ouviu falar em Billy Graham? Ele foi o maior evangelista do século passado. Foi o homem que mais pregou o evangelho no mundo inteiro. Ele é um americano. Ele foi o maior evangelista, quem mais pregou o evangelho no mundo inteiro no século passado, no século que passou. Nós estamos no século 21, não é isso? No século 20, ele foi o maior evangelista, foi a pessoa que mais pregou o evangelho no mundo inteiro, a pessoa que mais ganhou alma para Jesus. Billy Graham, que era esse evangelista, que pregou o evangelho no mundo inteiro, ele disse que, ele já morreu, né? Ele disse antes de morrer que a Bíblia Sagrada, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia Sagrada, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Está vendo? O que está na Bíblia é mais atual. Olha, o jornal que vai sair amanhã não saiu ainda, né? Mas a Bíblia, ela já é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, que é a notícia que vai sair amanhã. Um exemplo, por exemplo, agora está surgindo uma guerra lá em Israel. Alguém já ouviu falar? Está tendo uma guerra lá em Israel? A Bíblia fala de guerra lá em Israel. A Bíblia fala dessa guerra lá de Israel, ok? Que inclusive a igreja, ela tem que estar atenta para esses acontecimentos lá em Israel, ok? Lá em Israel, porque o anticristo, ele vai reinar sobre o mundo, né? Mas ele vai estar sentado no templo de Deus como se fosse Deus, né? Ele vai querer a adoração do mundo inteiro, isso nos tempos difíceis. Ele vai se aproveitar de um tempo difícil, de uma guerra em Israel, e de uma guerra, talvez seja uma guerra mundial, que a gente sabe que se tiver uma guerra mundial, eu não estou assombrando aqui os irmãos não, viu? Mas se tiver uma guerra mundial, sobra pouca coisa, entendeu? Digamos aí, o coronavírus mata quantas pessoas por dia? Aqui no Brasil, 300? Eu acho que é mais, viu? Eu acho que mata mais de 1.000 pessoas por dia. Se não mata 2.000 por dia, não mata não, mas umas 2.000 pessoas por dia aqui no Brasil, ele mata. Hein? Se tiver uma guerra com todo mundo bem preparado, aí os países tudo bem preparado, né? Uma guerra mundial, vai sobrar pouca coisa, vai sobrar bem pouquinha gente, viu, irmão? Não vai sobrar muita gente no mundo, não. Eu não estou fazendo medo a vocês, não. Eu não estou fazendo medo a vocês, não. Mas eu estou dizendo que não espere coisa boa, não, viu? Não espere coisa boa, não. Mas glorifica a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você não pertence à terra, esqueça a terra. Você não é mais do mundo, irmão. Você não é mais dessa terra, não. A sua morada é celestial, meu irmão. Não se apegue muito às coisas dessa terra aqui, não. Não se apegue muito, não. Ai, eu amo muito a minha casa. Ai, eu amo muito. Não ame muito, não, meu filho. Ame muito Deus. Ame muito o céu. Ame muito a presença de Deus. Viu? Não se apegue muito com as coisas dessa vida, não, meu irmão. É por isso que tem tanta gente aí depressiva, sem precisão, sabe por quê? Porque está apegado com as coisas dessa vida, e essas coisas se acabam. Se a pessoa comprar um carro novo, quando der 1 ano, se aparecer um risco ali, pronto. Ai, meu Deus, apareceu um risco no meu carro. Ai! Davi se empolgou, viu? Davi se empolgou. Está vendo, Davi? Não pode se empolgar demais, não. Então, irmão, aí a pessoa, ai, meu Deus, pegar a depressão, o carro se riscou, ai. Davi achar bom, né, Davi? Se apegou, entendeu? Não se apega não, meu irmão. Não se apega com as coisas dessa vida, não. Isso é passageiro.
É melhor os carros que tem no céu, que disse lá tem uns carros de fogo. Você já viu na Bíblia que veio, quem foi que subiu no carro de fogo? Foi Elias, né? Elias foi transladado e ele subiu, porque ele não morreu não, viu? Ele não provou a morte. Foi um homem que viveu aqui na terra, um profeta de Deus, teve tanta santidade, ele viveu em tanta santidade, o homem era tão santo, tão abençoado por Deus, vivia tanto na presença, que Deus teve que tirar ele da terra. E ele não morreu, Deus não tirou através de morte não. Deus tirou, ele vivo, ele foi transladado. E a Bíblia diz que ele subiu uns carros de fogo, diz que veio uns carros de fogo, né? E levou ele, viu? Nos carros de fogo. Então é melhor os carros de fogo que tem no céu. Aleluia! Quer dizer, pastor, que ter um carro é pecado? Não, meu filho, entenda as coisas, eu não estou dizendo isso não. Estou dizendo que se você possuir um carro é pecado não. Você pode possuir carro, pode possuir moto, pode possuir o que quiser, só não ame. Não ame o seu carro, nem ame sua moto, nem se apegue muito não, viu? Porque isso são coisas da terra, e coisas da terra são corruptíveis, você pode perder a qualquer momento. É ou não é? Qualquer hora você pode vender ele, né? Qualquer hora você vai precisar vender, qualquer hora você vai precisar de um melhor, um mais novo, é ou não é? Ele vai se desgastando, entendeu? Vai se desgastando, desgasta um pneu, desgasta um motor, desgasta um bocado de coisa, o carro vai se desgastando, ok? Então é isso que eu estou falando para vocês. Olha, as coisas dessa vida são corruptíveis, mas as do céu não, elas não se destroem. Aleluia! É melhor o céu ou é melhor a terra, irmão? É melhor o céu ou é melhor a terra? É melhor o céu, aleluia! É isso que eu quero que vocês gostem, do céu. É isso que eu quero que vocês gostem, do céu. Não tenha raiva da terra não, mas vocês não precisam amar muito, não se apegue muito com as coisas dessa vida aqui não.